Seja bem-vindo. Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. Continue aplicado em seus estudos. Quanto mais empenho, mais próximo você está de alcançar o sucesso. Até mais. Continuando, pessoal, vamos nessa, o nosso querido IOF, vamos tratar agora do aspecto material. É o tema que mais cai em prova de concurso público. Tem esse tema sido cobrado, inclusive em provas discursivas. Então percebam, vamos tratar de cada fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que, como você bem já sabe, não incide apenas sobre operações financeiras. Então vamos lá falar primeiro sobre a operação de crédito. Veja, primeiro aspecto material do IOF é a operação de crédito. E aí você precisa saber a definição que está estabelecida na lei ordinária sobre o tema. Então, a operação de crédito compreende as operações de empréstimo, ou seja, qualquer operação de empréstimo, seja qual for a modalidade, e no Brasil está muito divulgado, como você bem sabe, o crédito, né? Qualquer tipo de empréstimo vai incidir o nosso querido IOF. Então, se você vai na losango, se você vai em qualquer tipo de instituição financeira ou qualquer tipo de instituição que é autorizada a conceder empréstimo pelo Banco Central, vai incidir o nosso querido IOF. Então, a operação de crédito compreende as operações de empréstimo sobre qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos, alienação à empresa que exercer as atividades de factoring. Factoring é um tema relevantíssimo que já foi cobrado em prova discursiva. Vamos falar dele daqui a pouco. Vocês vão ver comigo que o Supremo Tribunal Federal entende que sobre a operação de factoring, que é, na verdade, uma espécie de operação de crédito, uma espécie de adiantamento de valores, também vai incidir IOF. E a operação de factoring, você vai ver comigo os fundamentos, os motivos pelos quais o Supremo Tribunal Federal entende que essa tributação é constitucional. Então, atividades de factoring, de direitos creditórios, resultantes de venda a prazo, que é a operação de factoring, mútuo, né, de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Veja que esse empréstimo, o mútuo, existia uma discussão jurisprudencial se, quando ocorresse um empréstimo de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, se iria incidir o IOF, iria incidir o Imposto sobre Operações de Crédito. Você vai ver comigo que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou esse tema. Independentemente de um empréstimo ser para pessoa jurídica ou para pessoa física, vai incidir o Imposto sobre Operações de Crédito. Vamos nessa, operação de câmbio. A operação de câmbio é a que você mais conhece, né? A operação de câmbio é a troca de dinheiro. É a troca de dinheiro. O dinheiro é uma espécie, não deixa de ser uma espécie de bem móvel. Então, quando você troca o real pelo euro, quando você troca o real pelo dólar, quando você troca o dólar pelo peso, qualquer espécie de operação de troca de dinheiro, aqui no Brasil, irá incidir o IOF, vai incidir o Imposto sobre Operações de Câmbio, que é a troca de dinheiro em si. Então veja que sobre operações de câmbio incide o IOF. Então, diz a nossa legislação: entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, isso é importante, ou sua colocação à disposição do interessado. Por que documento que a represente? Porque hoje a maioria das operações, você bem sabe, é feita através de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito representa o dinheiro, a moeda em si, também certamente vai incidir o nosso querido
IOF. Então veja, entrega de moeda nacional estrangeira ou de documento que a represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional ou posta à disposição por este. Já caiu em prova, meu amigo e minha amiga, a questão de que se aqui no Brasil você tem peso e você troca por exemplo, iene, que é o dinheiro japonês, se vai incidir IOF? Vai. Não é só na troca do real por moeda estrangeira. Se você troca a moeda estrangeira por outra moeda estrangeira, ou se você troca a moeda estrangeira pelo real, vai incidir o IOF e você está bem enxergando isso na nossa legislação. Então, a operação de câmbio pode ser tanto a troca de moeda estrangeira por moeda estrangeira, como de moeda nacional por estrangeira, ou vice-versa, incide o imposto sobre a operação de câmbio. Então veja uma definição de doutrina que já foi cobrada em prova da ESAF. Então, deste modo, segundo a doutrina, a operação de câmbio traz em si um simples comércio de dinheiro, que torna o dinheiro uma mercadoria com custo e preço. Ok? E sobre isso incide o nosso imposto sobre operações de câmbio. Vamos nessa operação de seguro. Uma grande novidade aí dessa incidência do IOF a partir da nossa Constituição de 88, que muitos autores consideram que não é uma operação financeira, por conseguinte, o IOF incidiria sobre a operação não financeira também. Perceba comigo que pode ser qualquer tipo de contrato de seguro. Quando Carla Pérez fez aquela contrato de seguro da bunda dela, né? Quando algumas atrizes famosas fazem o contrato de seguro dos peitos e do que for, né, permitido pela nossa legislação, né, porque existem aí determinados tipos de contratos que são considerados contrários à dignidade da pessoa humana, mas aqueles permitidos pela nossa legislação vai incidir o IOF, ok? E aqueles que não são permitidos pela nossa legislação, mesmo se forem feitos, né, também vai incidir em razão do princípio do knowledge, né? Se a pessoa cobra, faz um contrato de seguro, né, que é ilegal pela nossa legislação, também pode-se entender que vai incidir o IOF em razão do artigo 118, inciso 1 do CTN, né, que você interpreta o fato gerador do tributo abstraindo-se da validade legal dos atos e fatos que dão origem a esta hipótese de incidência. Então veja, em cima das operações de contrato de seguro vai incidir o IOF, ok? Então veja o que diz a nossa legislação. A operação de seguro compreende o seguro de vida e congêneres, seguro de acidentes pessoais e do trabalho, seguros de bens, né, um seguro de automóvel, um seguro, né, se você é proprietário de um avião, um seguro de avião, um seguro de uma lancha, seguro de valores, né, seguro de coisas e outros não especificados. Ok? Mesmo aqueles que não são permitidos pela nossa legislação, há uma interpretação doutrinária que pode vir a incidir o IOF em decorrência do princípio do knowledge. Ok? Vamos seguindo aí para o nosso quarto tributo dentro do IOF, né? Que é o imposto sobre operações de títulos ou valores, né, mobiliários, títulos ou valores mobiliários que são fiscalizados, você bem sabe, pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal. Então veja, o que compreende, o que é uma operação relativa a títulos ou valores mobiliários? É qualquer operação, independentemente da qualidade ou da forma jurídica de constituição do beneficiário da operação do seu titular, estando abrangidos, entre outros, né, fundos de investimento,
e carteiras de títulos e valores mobiliários, fundos ou programas, ainda que sem personalidade jurídica, e entidades de previdência privada, repactuação. Né? Então perceba que todas aquelas operações dentro de uma bolsa de valores, né? Aquelas operações de compra e venda de ações, qualquer tipo de ação de fundo de investimento e assim por diante, vai incidir o imposto sobre títulos ou valores mobiliários, que é um dos 5 tributos referentes concernentes ao IOF. Ok? E por fim, né, vamos ao nosso 5º tributo dentro do IOF, que é o imposto sobre ouro quando utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. A Constituição, nesse caso, no artigo 153, parágrafo 5º, estabelece que o único tributo que vai incidir é o IOF. Ok? Antigamente existia uma discussão se iria incidir CPMF, só que a CPMF foi extinta do nosso ordenamento jurídico, hoje não existe mais a CPMF, então hoje o único tributo que incide sobre o ouro, a operação com ouro, quando ela é ativo financeiro ou instrumento cambial, de acordo com o artigo 153, parágrafo 5º, é o IOF, Imposto sobre Ouro, quando utilizado como instrumento financeiro ou ativo cambial. Então veja o que é uma operação com ouro, quando ela é esta operação ativo financeiro ou instrumento cambial. Compreende as operações de ouro desde a sua extração, inclusive o ouro que em qualquer estado de pureza, de bruto ou refinado, for, e aqui é o fundamental é isso aqui, para distinguir da tributação do ICMS, quando for utilizado, né, para o mercado financeiro, isto é, quando é destinado ao mercado financeiro ou à sua execução da política cambial do país, em operação realizada com interveniência de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, que é a autarquia que fiscaliza esse tipo de operação. E aí podemos elencar alguns exemplos. Então, enquadra-se nessa definição o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou custódia, desde que formalizado o compromisso de destiná-lo ao Banco Central do Brasil ou instituição por ele autorizada. Segundo, adquirido na região de garimpo, onde o ouro é extraído, desde que na saída do município seja destinado ao Banco Central do Brasil ou à instituição financeira autorizada por ele. Terceiro, e por fim, importado com interveniência do Banco Central do Brasil ou à instituição financeira por ele autorizada. Então, o ponto fulcral aqui é que esse ouro é destinado ao mercado financeiro. É um ouro que, na verdade, é utilizado como se fosse uma espécie de dinheiro. Ok? Beleza? Então, vamos seguindo aqui para algumas questões fundamentais da nossa jurisprudência, que são cobradas no nosso mundo dos concursos públicos. Súmula 664 do STF dispõe que o IOF não incide sobre os saques efetuados em cadernetas de poupança. Então perceba qual era a discussão. A União Federal queria cobrar o IOF quando apenas ocorria um saque em caderneta de poupança. Só que o STF entendeu que o ato de sacar um valor numa caderneta de poupança não é uma operação de crédito. Ou seja, quando você saca um valor na sua caderneta de poupança, na verdade não é qualquer tipo ali de empréstimo. Por isto, é inconstitucional o IOF incidente sobre caderneta de poupança. O IOF incidente sobre caderneta de poupança é inconstitucional, uma vez que o saque em caderneta de poupança não pode ser considerado uma espécie de operação de crédito. Em outras palavras, não se pode incidir o IOF sobre saque em caderneta de poupança, uma vez que esse ato não é considerado uma operação de crédito. Isto é, não é considerado qualquer tipo de empréstimo, então, inconstitucional por ferir o texto do artigo 153, inciso 5
da Constituição Federal, que fala da incidência sobre operações de crédito, e saque de caderneta de poupança não é operação de crédito. Beleza? Segundo aí, súmula 185 do STJ. Veja o que diz a súmula 185 do STJ. Não incide IOF nos depósitos judiciais. A fundamentação do Superior Tribunal de Justiça é a mesma fundamentação do STF. Quando é feito aí o depósito judicial, esse depósito judicial para pagamento de uma dívida com o Estado não pode ser considerado uma operação de crédito, não é qualquer tipo de empréstimo. Então, por isso que o STJ decidiu e sumulou o assunto, e esse entendimento do STJ é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, está de acordo com o entendimento do STF de que não incide IOF nos depósitos judiciais, uma vez que os depósitos judiciais não são considerados operações de crédito. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.